Fala galera, beleza? Tô de volta aqui para gravar mais um vídeo agora para falar da semifinal da Copa do Brasil. Acompanhei os dois jogos praticamente na mesma hora e mais uma vez acabei acertando o finalistas, que acabaram sendo o Corinthians, que passou no Cruzeiro, e o Vasco, que passou pelo Fluminense. É o que acaba mostrando que o melhor elenco e o melhor jogo acabam não resultando em título algumas vezes. E os dois jogos ontem resumiram isso. O Cruzeiro só foi melhor em apenas um dos quatro tempos das semifinais. Foi o primeiro tempo em Itaquera. De resto, o Corinthians dominou. Mas sei que aí o Cruzeiro fez algo que o Corinthians não fez nesses dois tempos. Simplesmente quase que sacramenta a sua classificação. Primeiro tempo, o Cruzeiro já meio que acaba tendo o chamado golpe de sorte. Que o Sinisterra, que era para ser substituto do Arroio, se lesionou e o próprio Arroio entrou e marcou 2 gols. Esses 2 gols já estavam bem que classificando o Cruzeiro para a semifinal. Mas Dorival Júnior fez algo que não fazia na temporada inteira pelo Corinthians, que era fazer substituição durante o intervalo. Ele colocou Ranieri, que simplesmente resolveu a zaga. Simplesmente o Corinthians não foi mais atacado pelo Cruzeiro. E botou Rodrigo Garro, que simplesmente dominou o meio de campo. Simplesmente o Corinthians no segundo tempo podia ter simplesmente saído com a classificação ainda no tempo normal. Memphis, Depay, o próprio Garro, o Breno Bidon tiveram simplesmente várias chances. O Cássio talvez tenha feito uma das suas melhores partidas nessa Copa do Brasil, que foi no segundo tempo. Claro, que também ele quase que falhou em um possível gol do Corinthians. Mas para sorte ele conseguiu se redimir. Aí o jogo terminou e fomos para os pênaltis. Mas sei que aí eu vou levar uma crítica à arbitragem desse jogo. Eu posso ser corintiano, mas eu sou sincero. Era para derramar ter sido expulso. Ele simplesmente meteu uma cotovelada na cara do Caio Jorge. Que, para a sorte dele, o juiz não considerou que era cartão amarelo. Porque se ele tivesse tomado, aí no segundo tempo ele teria tomado o segundo amarelo, o Corinthians ficaria com um a menos e dificilmente ia conseguir segurar o Cruzeiro. Nos pênaltis, o Cruzeiro começou bem, por conta que aí Matheus Pereira acertou, mas sei que aí foi por pouco que o Hugo Souza não pega. E contou que o Cássio defendeu. Depois todo mundo foi acertando, Memphis, pelo lado do Corinthians, Memphis Depay, Garro e o Vitinho e o Gustavo Henrique acertaram suas cobranças. Pelo lado do Cruzeiro, os outros jogadores do Cruzeiro também acertaram. Até que Gabigol, e simplesmente só entrou apenas para bater os pênaltis, faz aquela cagada. Vai simplesmente bate o pênalti de uma forma que simplesmente deixa qualquer torcedor louco de ver e dizer: meu Deus, por que esse cara fez isso? Por quê? Hugo Souza simplesmente fez uma defesa fácil, praticamente. Bateu fraco, abaixo e com relativo conforto para o Hugo pegar. Gabigol simplesmente cavou a própria cova dele depois desse pênalti. Dificilmente ele vai ficar no Cruzeiro depois dessa cagada que ele fez. Aí depois disso, o Wallace, outro que também entrou só para bater pênalti, errou. E Breno Bidon, uma das crias do Corinthians, cria do Terrão, e talvez o melhor jogador da base do Corinthians nesse ano, na verdade, pegando o ano passado e esse ano, simplesmente botou o Corinthians na semifinal. O Corinthians vai disputar a sua oitava final, buscando o quarto título. Se conquistar, vai, além de ir para a Libertadores, vai poder disputar, vai receber uma grana que vai ajudar muito os cofres do time.
O pessoal fica falando de dívidas, mas se ele quer ir, eu prefiro falar do mérito. O Corinthians mereceu mais a classificação do que o Cruzeiro. Jogou melhor tanto na ida quanto no segundo tempo da volta. O Cruzeiro só teve apenas um tempo e não conseguiu fazer isso. Eu considero que o Leonardo Jardim acabou errando, porque também só foi fazer substituição aos 39 minutos do segundo tempo. Não estou considerando aquela substituição ainda no primeiro. Ele só foi substituir apenas aos 39, ou seja, já pensando em pênaltis, em vez de talvez pensar em buscar um resultado ainda no tempo normal. Acabou sendo um erro, e hoje de manhã acabou sendo confirmado que ele não é mais o técnico do Cruzeiro. Agora passando para o Vasco. O Vasco pode dizer que o Fluminense talvez tenha tido a sorte de não ter sido eliminado de forma vergonhosa por Vasco. Por conta que aí o Fábio ontem pegou até pensamento ontem. Por conta que aí, no tempo normal, tô falando. Por conta que aí o Vasco podia ter simplesmente feito talvez uns 3 gols ainda no primeiro tempo. E mais 2 no segundo. Aí o Fluminense acaba achando um gol. Meio que aí por conta do azar, do coitado do PH. Que acabou fazendo gol contra, que depois acabou. Eu acompanhei o lance e vi que não deu para evitar. Mas sei que aí o Fluminense praticamente não atacou. Praticamente não ameaçou tanto o Léo Jardim. Só teve só aquele lance e só. O resto do jogo foi só do Vasco. O Vasco poderia ter passado pelo Fluminense ainda no tempo normal. Na verdade, podia ter feito, sabe o quê? Uma vitória simplesmente elástica. Porque, olha, foram 5 gols que o Fábio evitou no jogo. Isso mostra que, mesmo veterano, ele agarra muito. Isso acaba formando que ele não mereça, mas sei que aí, se o Fluminense tivesse passado nos pênaltis, ele teria sido o melhor jogador. Mas pênaltis é que nem loteria. Ou melhor dizendo, é que nem aquela frase que diz: existe jogador que é herói nos pênaltis, herói no tempo normal, mas vira vilão nos pênaltis. Que acabou sendo o caso de 2 jogadores. No caso, que foi o Canóbio. Fez a jogada do gol, que levou o jogo para os pênaltis, mas não conseguiu. O Vasco começou se complicando logo na primeira cobrança, quando o Verratti perdeu. Depois todo mundo foi acertando. Depois o John Kennedy acaba errando, que pelo menos ali deixou o jogo empatado. Aí depois todo mundo foi acertando. O Ganso acertou, Ryan acertou, Felipe Coutinho acertou, Thiago Silva acertou. Todo mundo vai acertando. Até que o Canóbio fez a jogada do gol. Fez a jogada do gol que levou o jogo para os pênaltis. E nas cobranças bateu daquele jeito que, meu amigo, dificilmente um jogador bate daquele jeito. Batendo de bico no meio do gol. Léo Jardim nem precisou pular ou se esticar, só precisou apenas se sentar para pegar a bola. O Vasco merecia ter passado no tempo normal, mas foi para os pênaltis e acabou sendo ainda mais humilhante para o Fluminense. Bom, agora as finais estão definidas. O jogo de ida já vai ser quarta-feira, que vai ser em Itaquera, e a volta no Maracanã. Os dois times, tanto o Corinthians quanto o Vasco, podem simplesmente terminar o ano em alta. Porque se o Corinthians, vendo pro lado do Corinthians, se ganhar, conquista a vaga na Libertadores, uma boa gana, e ainda vai disputar mais um título já no começo do ano que vem, que é a Supercopa contra o Flamengo. O Vasco, se ganhar, vai disputar a Libertadores, vai ganhar uma boa gana e também tem chance de disputar mais um título. Ou seja, quem ganhar vai simplesmente terminar o ano com muita alegria e com chave de ouro. Pois bem, esse foi meu vídeo. Eu tô voltando lá agora.
Eu decidi gravar hoje, mas ainda assim, ó, tô com problema um pouco no olho. Ainda não tô 100%, só devo talvez voltar lá pra sábado pra gravar. Aí eu vou ficar mais um tempo sem gravar. Muito obrigado, gente. Vamos lembrar, deixe seu like, se inscreve no meu canal para eu continuar fazendo esses comentários. Beleza? Valeu!